tem que falar de novo. Já foi a parte obscena da nossa reunião. Wagner. A parte fora da cena da nossa reunião se foi. Agora vamos para a coisa séria, que é acadêmica. Né? Então, hoje nós vamos discutir assim, o homem Moisés e a religião monoteísta. Né? Autor Sigmund Freud. Eu acho genial esse livro. Eu acho muito bom de ler. Né? Ele é divertido. Ele é instigante, né? O Freud é muito criativo aí, né? Ele produz coisas. É que assim, ó, eu acho que ele é um texto que se equivale ao livro dos Xistes e à psicopatologia da vida cotidiana. Tem uma coisa muito hermenêutica, muito linguística aí, né? Tem várias questões, o próprio nome do Moisés, né? Ou a própria questão que ele faz das origens da palavra Jeová. Né? Inclusive tem uma pontinha de Jung. Não sei. Travou de novo, né? Ah, meu Deus. A minha internet, quando ele olha. Começa a falar muito, logo trava o computador dele. Minha internet eu não gosto. Travou tudo, Fábio. Eu sei. Fica só com o áudio, Fábio. De novo. Eu sou Deus, eu não posso ter imagem. Eu sou Deus. Você tava Não posso ter imagem. Parece que você é o Deus do Akhenaten, né? Eu sou. Estão me ouvindo agora? Sim. Melhorou? Eu estou. Tá. Essa questão do monoteísmo, eu me lembro, né, gente, de ter estudado, quando eu estudei história, eu me lembro da época, né, de ter estudado a questão, né, do faraó monoteísta egípcio, né, que realmente o Freud tem razão, né, quer dizer, foi uma coisa meio ao mesmo tempo meio enxertada, né, do tipo, olha, o faraó lá resolve, não, vamos inovar, né, vamos empreender aqui e vamos criar o monoteísmo, né, chega desse bando de Deus aí. E aí, não dura uma dinastia, né? Só que de repente continua de fato, né? O Freud tem uma coisa muito Foucaultiana nesse livro, eu acho, né? Porque ele faz meio que uma genealogia do monoteísmo aí, né? Com várias hipóteses muito interessantes, algumas questões muito interessantes, tipo isso, né? Dessa possível origem do monoteísmo no Akhenaton, né? Nessa ideia e também tá uma primazia do deus solar, né? Porque o deus preferido dos egípcios era Osíris, né? Agora tem um documentário no Netflix sobre isso, né? Sobre as tumbas que foram achadas agora, e a discussão entre os arqueólogos é essa, assim, né? De que os egípcios eram obsessionados pela morte, né? Para eles a vida mesmo era a vida depois da morte. Né? No cotidiano lá era plantar, era fazer coisa, não, mas a tua vida mesmo acontecia depois da morte, né? E o Freud é muito perspicaz, ele faz uma coisa meio totem e tabu, claro, ele vai lá meio que inventar uma história, né? Porque na verdade é uma história que a gente tem acesso ao relato bíblico, alguma coisa arqueológica aí que se tem, né? É um negócio muito antigo, não se sabe direito se existiu mesmo, né? Tem teorias sobre o êxodo, é uma verdade histórica do próprio êxodo, né? Então o Freud faz uma brincadeira linguística com relação a isso, né? Com relação a essa história que na verdade é a história do povo dos judeus, né? E que tem uma genealogia aí por quê, né? Porque justamente a questão de judaísmo, né? Ao mesmo tempo, porque as duas palavras servem para a mesma coisa, né? Serve para uma etnia, serve para uma religião. Essa é a questão. Né? Do tipo, olha, eu sou católico. Ser católico significa um monte de coisas. Pode ser várias pessoas, né? Ser católico é uma religião. Né? Até porque nos obriga a nos batizar, né? E quando a gente é criança e tal. Né? Porque tem toda a idiosincrasia dos jesuítas, né? Da dominação colonial, né? Mas ser judeu não é uma religião. Né? Só uma religião. Tem várias... Nesse filme, né? Esse O Décimo Homem é muito interessante por causa disso. Né? Porque o cara volta para Buenos Aires para encontrar o pai, né? E aí o pai só fala com ele pelo telefone.
esse pai Usher, né? E o pai dele fica dizendo para ele fazer um monte de coisas. E aí, ao mesmo tempo, ele ingressa dentro da comunidade judaica de Buenos Aires e o pai dele é super atuante nisso, assim, ele faz sopão, faz comida para os pobres, ele ajuda as pessoas, ele manda o cara encontrar alguém no hospital. E aí, e junto com esse périplo, desse diálogo desse pai pelo telefone, que ele não vê nunca o pai no filme, isso é muito interessante, né? Porque o pai é uma voz só no telefone, no celular, que fala com ele a toda hora e manda ele fazer coisas, né? Que a metáfora do Deus Pai está aí, né? No filme. E ao mesmo tempo ele vai se congregando com a comunidade judaica, assim, e tem várias cenas que não é com atores, né? Ou seja, ele está num lugar que é tipo um centro comunitário de judeus em Buenos Aires, onde o pessoal canta coisas juntos, tem a questão de fazer laço, né? Da questão da religião como laço social, assim, né? E ele fica se perguntando sobre todas as neuroses judaicas, assim, né? Porque os judeus, a religião judaica, ela é toda matemática, né? Tu tem que o 10º homem é isso, né? Porque ele pergunta, por que os judeus pedem 10 homens, 10 pessoas para tudo? Tipo, para tu ter um enterro, né? Tu tem que ter 10 pessoas carregando o caixão, 10 homens carregando o caixão. Mil questões assim, matemáticas mesmo, né? Apesar de tu não ter imagem, né? Ao mesmo até tem, né, gente? Tem algumas imagens, mas não tem a imagem do Criador, né? Deus é invisível, né? Onipotente, onipresente, universal e tal, né? E eu acho que o Freud está falando muito dele mesmo aí também, né? Eu acho que esses dois, porque ele faz uma cisão do Moisés, né? Ele fala teria um Moisés do Êxodo e um Moisés do Monte Sinai. Tu sabe essa história, Lara? Assim, eu anotei, eu não li o texto inteiro também. Eu A anotei Bíblia algumas ou coisas aqui o que eu Moisés achei. Montes? Não, a Bíblia definitivamente não li, o que eu sei que é um problema, porque a teoria social dialoga com a Bíblia o tempo todo, né? Como o Wagner estava dizendo. Mas, assim, eu fiquei pensando algumas coisas. Primeiro, vocês acham que tem uma relação aí muito forte desse Freud com o Freud do Totem e Tabu? Porque me parece que tem alguma ruptura ali, né? Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas no Totem e Tabu, eu tenho a impressão de que ele está lidando muito com a dimensão coletiva da coisa, mais com a dimensão coletiva, né? De como se constrói o mito. Aqui, eu acho que eu tive essa impressão, né? Lendo pelo menos metade do texto. Quando ele está recontando a história, né? Porque ele está fazendo uma outra narrativa em torno da construção desse mito, me parece que ele coloca uma centralidade na figura do Moisés, né? De como que essa personalidade do Moisés, de como que essa figura de autoridade constrói ali o seu legado comunitário, né? Eu tive a impressão de que isso é uma ruptura, assim, e eu particularmente achei esse texto, talvez, pelo menos lendo até agora, o mais interessante do Freud, porque me parece que ele... eu não sei essa coisa de velho no final da vida, ele deve estar pensando, eu quero que se foda, agora eu vou fazer um negócio que eu gosto, que eu quero discutir. E aí ele me pareceu muito mais questionador, assim, tanto nessa coisa de provocativa, né, de contar essa história e de discutir fazer muitas interlocuções, né, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma discussão de alteridade aí, de estrangeiro de fundo, né, que o texto traz o tempo todo, e também fazendo essa outra condução do que talvez fosse a tese dele do Totem e Tabu, né? Fiquei com essas impressões, pelo menos até meados do texto ali, né? Sabe o que eu acho, Lara? Eu acho que sim. Eu acho que tem várias diferenças e continuidades com o Totem e Tabu. Essa que você falou agora, eu pensaria ela em outros termos. Eu acho que está mais por uma questão de história e estrutura. No Totem e Tabu, a preocupação dele é inferir uma construção cultural, a religião, a partir de uma determinada estrutura, ou em diálogo com uma certa estrutura. Agora, no Moisés, eu acho que ele faz a mesma coisa, mas não pensando numa estrutura, mas pensando na história, pensando em processos, pensando em transformação, pensando em dinâmica. E como é que esses processos históricos são lidos, como é que esses processos históricos impõem uma leitura e como é que essa leitura se impõe a esses processos históricos também.
né? É uma pena que ele morreu acho- depois disso, né, Marcelo? Porque, É. pô, Freud podia ter vivido mais Mas- uns 20 anos, que Pelo menos mais um pouquinho, né? Ó, Imagina eu ele acho em que assim, 68, em maio de 68, como é que ele não ia Nossa, estar? ia ser louco. Uhum. lá no Totem Tabu, ele está falando que assim, a pesquisa psicanalítica e a pesquisa social, o problema de quando se junta as duas é que ele não vê como a psicanálise pode contribuir tanto à pesquisa social. Ele chega a dizer uma coisa dessa. E o Totem Tabu é um texto de 1913, que a psicanálise, assim, ela já está se consolidando já há uma psicanálise já, mas esse daí, eu acho que a psicanálise está extremamente madura já. E Uhum. aí eu vejo assim um texto com mais psicanálise a ser trabalhada a partir dessas versões de historiadores, sabe? Agora, no Totem Tabu parece primeiros experimentos de uma psicanálise com pesquisa social, sabe? Não tem essa diferença. Agora, É. no Moisés e o Monoteísmo, Freud está dizendo que ele não está desenvolvendo nada novo na teoria psicanalítica, né? E ao mesmo tempo, a única coisa que esses três ensaios, que são super confusos, até por conta do momento que ele estava escrevendo, fugindo do nazismo, né? São textos mais confusos de se ler. É muito mais confuso do que Futuro de uma Ilusão e Totem Tabu. Nesses Não três achei, não. ensaios, eu Também acho não que achei. É confuso para quem quer aprender psicanálise, né? É. Mas agora, para quem quer ler um Não, texto legal de mas mitologia. mas é a opinião do Freud, né? Ele fala no começo assim que ele fala no começo que os textos não foram, eles têm algo da descontinuidade, sabe? Ele gostaria de ter organizado melhor esses textos, mas não rolou. O Falsa terceiro texto modéstia. é Bem no confuso mais, começo. né? O terceiro é mais confuso. O terceiro ele faz uma É, missão. E tem uma hora que ele explica em 2 páginas toda a teoria psicanalítica no terceiro ensaio. É muito legal, super didático. Assim. Ele sim. explica tudo. Agora, o que eu achei audacioso aí, bom, Futuro de uma Ilusão, a gente viu a agressividade do Freud falando da questão da ilusão da religião, né? Agora, eu acho que ele é pontual na crítica, sabe? Parece que o Futuro de uma Ilusão é uma crítica dispersa. Esse é muito pontual. Isso no judaísmo não acontece, sabe? Você não tem o judaísmo não tem tolerância, sabe? O judeu protestante, isso não existe isso. Isso Judeu protestante, ótimo. seria. Eu estava até vendo um vídeo da Fux, eu esqueci o nome dela, é uma das que faz um dos Fux. prefácios aí do isso. Que foi a que E ela estudou com a dizia- Lélia Gonzalez, Lara. Eu não sabia. É, E ela, junto com a Lélia Gonzalez, fundaram a Associação Psicanalítica aí do Rio de Janeiro. Que legal. E ela acho que é uma tese de pós-doc é sobre esse texto aqui, né, que a gente está lendo. E ela diz isso no vídeo, ela fala que é um texto talvez mais ignorado, né, no campo da psicanálise, não sei, mas ela disse que a galera que chamou ela para discutir o texto de uma maneira bem sistemática foram os judeus ortodoxos, assim. Que Uhum. compuseram uma mesa e dizendo, bom, vem cá, agora a gente vai discutir esse texto aqui, e ela disse que foi muito interessante, inclusive. Murilo, Mas, sabe do que você falou assim? Eu pensei uma imagem, vê se bate com o que você estava pensando. Imagina um estudante que está no primeiro ano da faculdade, ele vai fazer um trabalho sobre, sei lá, Freud ou Marx. Ele vai pegar aqueles conceitos quadradinho, vai encaixar o inconsciente assim, o inconsciente assado. Esse é o Freud do Totem Tabu. É mais mecânico, é mais assim menos ousado e tal. Esse Freud aqui do Moisés e o monoteísmo é um cara que já domina tanto essas ferramentas que ele pode usá-las até sem citá-las. Ele pode escrever o texto sobre isso sem precisar se dizer, olha aqui o conceito de recalque, aqui o conceito de neurose. Não, ele simplesmente vai colocando e vai trabalhando elas. É eu mais ou menos concordo. isso. Tá. Concordo plenamente. Uma coisa que o Fábio estava falando antes dele se desmaterializar como o Deus a quem é sobre a questão da linguagem, cara. Que eu acho que o Freud nesse texto, você comentou do Moches, né?
que no egípcio seria criança, mas que no hebreu seria retirado de, né? Mas o que mais me surpreendeu foi assim, uma antecipação assim do que seria o antropocentrismo, sabe? Que só vai se desenvolver de novo na Europa, assim, tá, tem os gregos, ok, mas assim, no momento da Renascença, sabe? Porque tem ele tava falando, ele começa a discutir como é que se chama? Pictograma, que se chama? Que seria tipo as imagens que servem de alfabeto, né? E aí ele fala da pirâmide com o falcão em cima, né? Para representar Osíris, certo? Deus do Sol. Tá. Tá? Não, Acho que é isso. não. Esse é Não, Amon-Ra. não tá Deus do certo. Sol é Amon-Ra. Amon-Ra. Osíris é o da Isso, morte. É o isso. cara com cabeça de lobo, né? Isso, Que isso, misturam. isso. Tem algum lugar ali que eles acabam misturando os Sim, dois. eles misturam, porque é meio panaceia, né? E aí, quando o Akhenaten ele toma o poder, ele muda a escrita, cara. Ele muda a escrita do negócio, sabe? A preocupação do cara chega à escrita. Isso eu acho muito impressionante, assim, sabe? Que grande líder hoje tá ligando pra escrita, dane-se a escrita, entendeu? Mas o cara muda isso, sabe? E isso eu acho impressionante. E ele coloca um círculo de onde sai uma mão humana. E ali, o Freud o Freud, ele às vezes, essa gíria acho que não existe aí pelo Rio Grande do Sul, é bem do interior aqui de São Paulo. Ele castela, né? Ele viaja assim, né? Ele fala do círculo, fala da mão, e ele fala assim que ali o Akhenaten já estava ele já estava deduzindo como é que se chama isso que é do O Sol? poder dos A raios radiação, solares, a cara. radiação. Ele estava Viagem, né? deduzindo a radiação, sabe? Mas é impressionante o negócio, sabe? Isso daí com relação à escrita, assim, eu achei. Acho Mas que isso é. travou? Pode falar, Marcelo. Eu acho que tem muita. Agora eu tô ouvindo. Aqui, de novo, que a Lara falou, a pena que ele não viveu mais tempo e a pena que ele não dialogou com Saussure, não dialogou com os linguistas, essas coisas todas, porque o que ele faz nesse texto é um apanhado de múltiplas possibilidades de utilização da linguagem para desvendar alguma coisa, porque ele tanto vai para essa coisa mais, digamos assim, mais gráfica, ele passeia pela coisa da continuidade das palavras e do sentido, que seria uma coisa mais uma linguística mesmo, mas ele vai muito para a coisa da poética também, né? Para os símbolos e tal. Então ele percorre diferentes modalidades através das quais a comunicação, a linguagem pode nos ajudar a criar uma realidade, a nos desvendar essa realidade também. Ele faz um jogo muito, muito bacana nisso, só que não sistematizou, né? Não tem isso de forma Marcelo, sistematizada. é que a questão é essa, assim como existem dois Moisés, né, existem dois Freuds também, e da passagem do último texto para esse, a gente vê os dois Freuds bem marcados. Né? A gente vê no último texto do Mal-Estar na Cultura, tu vê um Freud bem duro, metapsicológico, né, e tal. E aí esse Freud, na verdade, ele tem um outro texto dele que é sobre tem os primeiros textos que a gente leu até no primeiro grupo que a gente fez dessa modalidade, a gente fez os textos do Freud sobre a arte, né? E aí a gente leu o Moisés de Michelangelo e a gente leu Sonhos e Delírios na Gradiva de Jensen, né? São dois que a gente leu outros, né? Mas a gente leu esses dois. E aí o Freud vai nessa pegada. O Moisés de Michelangelo é uma coisa impressionante que o Freud faz. Ele faz toda uma leitura da estátua, né? Da escultura. É um textinho bem curto, né? É um textinho bem curto e ele vai fazendo leituras porque o Michelangelo não teria pintado o Moisés bíblico. Né? Porque o Moisés de Michelangelo ele é uma figura que, se for olhar a imagem, ele tem uma delicadeza, ele tem toda uma coisa assim, que não é o Moisés que está com as tábuas na mão, né? E não é aquele Moisés que vai lá e quebra as tábuas, né? E tal. E aí o Freud faz toda uma leitura disso. E aí depois, aí são justamente que tu falou muito interessante, porque na verdade o Lacan ele vai partir justamente desses textos, né? Que aí tem outros, tem os Xistos e a sua relação com o inconsciente, que é uma das coisas mais divertidas de se ler, assim, eu recomendo esse livro, a gente trabalhou no outro seminário, porque é o Freud o tempo inteiro explicando piada,
né? O Freud fica contando piada, explicando piada, contando piada, explicando piada. É uma delícia, né? A psicopatologia da vida cotidiana também, né? Onde ele vai falar dos xistes, ele vai falar dos atos falhos, dos lapsos de linguagem, também é um texto linguístico. Né? A partir daí o Lacan vai trazer. Esse Moisés e o monoteísmo, ele faz uma coisa muito mais, claro, mais madura, mais avançada, né? Realmente nessa hora, né? Nessa questão, bom, qual é a origem do nome Moisés e tal, né? A questão de que a gente usa a palavra grego, né, para se referir aos faraós, né? Então Ramsés, Moisés, essas coisas assim é como os gregos chamavam, né? Na verdade como é que é Mose, né? O nome dele, ele fala ali, né? Não é Moisés, né? Depois vai mudar para Moshe, né? Então eu acho que existem também dois Freuds. Eu acho que ele está falando dele aí, porque existe um Freud duro, né? Um Freud que é médico, né? Que tem uma coisa científica e tal, assim como tem um Moisés que ajuda o povo hebreu no Êxodo, né? E é o Moisés jovem, que nem tem um jovem Marx. Então tem o jovem Moisés lá, né? Ajudando o povo a se retirar. E depois, quando na hora do Monte Sinai, né? Quer dizer, e aí até várias controvérsias sobre isso do tempo, né? Realmente que ele vai falar ali, não se sabe quanto tempo o povo chegou, esse êxodo durou, né? Até chegar no Monte Sinai, o Moisés ir lá encontrar Deus, né? Deus se mostrar para ele numa sarça ardente, daí dá os 20 mandamentos, né? Uma coisa assim. Não, eu tô confundindo isso com a comédia aquela, né? A história do mundo, né? Que Moisés chega com 20 mandamentos e deixa cair 10, né? E você viu esse filme, Marcelo? Acho que só tu deve ter visto esse filme. Que o Moisés chega no Monte Sinai com 20 mandamentos. Em compensação. Hã? Em compensação, hoje a comunidade judaica trabalha com mais de 360 mandamentos, né? Eles expandiram a questão dos mandamentos. O Lacan fala disso também. É tipo a Posso até Constituição procurar americana, aqui, né, Murilo? Sim, vai se estendendo, né? Não, mas esse dado, Murilo... Mas sabe, gente, vocês viram um videozinho que eu mandei para vocês ali do desenho animado? Vi, mas eu não assisti, não. Ali aparece, é muito interessante esse vídeo, porque ela é uma versão do Moisés e Monoteísmo escrita por uma mulher, né? Então ela vai falar sobre a obliteração, né? O recalcamento do feminino dentro da cultura judaica. Então esse desenho animado é ela conversando com o pai dela, só que ela vê o pai dela como Deus, ela já faz uma profanação ainda, a menina judia, e ela vai falar com esses rituais, ela vai falar do ritual do Seder, né? Que é o ritual onde se toma vinho, 4 cálices de vinho, cada um em homenagem a uma etapa do povo judaico na época do Êxodo e tal, né? Então e ela usa músicas do rock e tal, né? E aí tem uma parte que ela vai colocar essa questão do Monte Sinai, né? De que na verdade, quando Moisés sobe o Monte Sinai, né? O que começou a ter na beira do monte, ali não foi exatamente. Existem várias teorias sobre isso até. Não foram um culto necessariamente ao carneiro de ouro. Teria acontecido vários cultos às deusas mães, à feminilidade, né? Que eram cultos daquela região ali também, né? E aí, quando Moisés baixa do Monte Sinai, o que ele faz é justamente fazer, não, né? Vamos acabar com isso, vamos botar roupa nas mulheres, vamos acabar com essa deusa aí cheia de teta e tal, e não sei o quê, vamos instalar uma religião mesmo sem imagem e tal, baseada nesses mandamentos aqui. Né? Então ela propõe uma discussão nesse sentido, assim, né? O que o Wagner tinha falado para mim, eu não consegui ouvir direito, Wagner. Nem cheguei a falar, eu ia só aproveitar que você trouxe um dado interessante. Eu lembro aí, eu peguei esse texto, né, um outro texto, né? Realmente, assim, eu não sou um leitor de Freud, tenho pouca conhecimento. E para mim é um desafio, ao mesmo tempo que é um gosto, né? Tem esse lado que o texto nos leva, né? E tem, assim, vamos dizer, da necessidade e a experiência com a literatura, você acaba desenvolvendo, assim, percepções ou acompanhando detalhes que o escritor traz, né? Eu vejo, assim, na questão aí
dessa flexibilidade, por dizer assim, que o Freud aponta ali naquele período em que ele está estudando os faraós, em termos, né, flexibilidade em termos, mesmo um arrogo do faraó ali, de tomar o poder e encaminhar uma mudança via linguagem, né? Então ele vai propor uma outra experiência de linguagem, aquele povo ali, né? Aqueles os contemporâneos dele, e trocando o nome, a troca desse nome é uma troca sutil, né? De Amon para Atom. Então isso não é de menor importância quando o Freud observa vamos dizer, esse deslocamento aí, né? Essa mudança que vai gerar toda uma reação, vai instaurar, né? Vai instaurar algumas marcas na cultura que vão ser apagadas em seguida à sua morte, né? Vão ficar resquícios, né? Como o texto está dizendo, fica ali marcas nas tumbas, né? Em alguns prédios, objetos, mas ele antes, esse faraó, ele procede a um aniquilamento, né? Não bastasse ele querer impor um novo olhar sobre como se entende as divindades ou a relação com essa força, esse ser aí, né? Ele ainda manda tirar, apagar dos lugares, destituir, fechar templos, fechar tudo, né? Então, acho que eu coloco assim para... Eu acho que faz... O que você falou, você trouxe a questão essa Constituição americana, né? Essa Constituição, né? Como diz o Fábio agora, né? Assim, o texto, as leis judaicas como uma Constituição, mas é um problema para se discutir, inclusive, com a relação, né? Esse pensamento do Freud, do que eu li até aqui, né? Com essa relação com ali o mal-estar. O que ele faz no mal-estar, né? Ele toma 2 mandamentos, né? Que, vamos dizer assim, é uma síntese ad absurdum, né? Proposta lá nos textos evangélicos, né? Os textos bíblicos, mas dentro dos evangélicos, né? Esses evangélicos que se diz canônicos, né? Porque também se tem os apócrifos, ninguém fala, tem uma discussão em cima, mas naqueles ali vai aparecer que, né? O que é esse Deus, né? O que ele pede, né? Ele pede amar a ele, né? E amar o outro, né? As duas, né? E aí você vai ver uma explosão de mandamentos, vamos dizer assim, até um sufoco, né? Quer dizer, fica quase impossível seguir os mandamentos. Então, o que se espera dos mandamentos judaicos? Então, isso não são mandamentos, Wagner, só um pouquinho. Agora, um assessor para assuntos coroísticos aqui. O ama teu próximo como a ti mesmo, é Cristo, é JC quem propõe. Né? JC, olha a intimidade. E amar o teu inimigo também. Os 10 mandamentos é coisa muito mais corporativa, colérica, né? Não rouba, sabe? Não... É porque, na verdade, o matarás, amar a ti mesmo, esse ama teu próximo como a ti mesmo, é justamente através desse amor que o cristianismo acha que não precisa de mais mandamentos. Entendeu? Tipo, e como que eu sei disso? A minha família é super católica, muito. Todo dia minha mãe escuta como é que é o nome daquilo mesmo? O evangelho, né? Aqui umas 7 horas, Ave Maria. etc. Enfim. E aí um dia de domingo, né? Eu tava descendo assim ali, meus pais estavam, durante a quarentena, meus pais estavam assistindo a missa, eu não vou à missa há muito tempo, né? E aí o padre falou a seguinte coisa, que agora eu não assisto, quando eu assistia, eu não prestava atenção. Agora que eu não assisto, eu passo, vejo na televisão, eu presto atenção. E aí o padre falou a seguinte coisa, né? Ele disse bem assim, cara, bem assim mesmo. Ele falou assim, Deus me livre ser judeu. E os judeus têm 300 e tantos mandamentos hoje, ele fala, né? E disse assim, a gente não precisa disso porque nós, aí eu não vou conseguir reproduzir exatamente as palavras do cara, mas nós acreditamos no amor, sabe? Então não é pela lei, né? Mas é pelo amor, sabe? Que se deve mediação, entendeu? E eu achei baita amor, né? Falar Deus me livre de ser judeu. Não, mas aí Mas enfim, o Murilo e o Coroinha, não, né? O catequista,
Murilo e o Fábio no papel de catequista, né? Brincando assim, mas eu acho que aqui tem uma questão colocada na filosofia, né? Porque você sabe que dentro da tradição cristã você pegou a vertente católica, tem o magistério, tem a tradição, né? Eles fazem todos esses estudos, tem lá a patrística, que é um setor de estudos. O Santo Agostinho resolve essa questão aí, né? Resolve não, né? Ele dá uma contribuição em cima dessa questão e, de certa forma, eu, por exemplo, eu não estudo isso, né? Então, quer dizer, quem estuda faz o comentário, né? Que é uma coisa assim absurda mesmo, já foi apontado, acho que o Freud aponta, né? Ele vai dizer que quem ama pode tudo, né? Essa contradição, quem ama pode tudo, qual o critério para estabelecer que o cara está amando e pode tudo, né? Então chega a ser uma loucura, né? Então talvez aí, se em algum momento em algum momento do tempo, eu não tenho esse tempo agora de mexer na confissão, no livro das confissões, que aí o Agostinho vai mostrar a formação dele, vai mostrar como ele está lidando com essas coisas, que é uma coisa bem, se para pensar, não sei se ela é tão relevante, né, para esse debate aqui, né, nesse caso aqui do Freud. Eu acho que o Freud está colocando aqui, eu acho que eu acho que a questão do Freud é para o judaísmo, sim. Eu acho que é uma questão ali bem complexa assim para ele, né? Não sei como que a psicanálise hoje lê isso, também não sei, não estou acompanhando, mas acho que o homem Freud, né? Vamos dizer assim, né? O Sigmund, né? Para ele assim deve ser um negócio assim bem. Eu acho assim, enfim, do que eu cato lá no fundo dos meus conhecimentos de história do direito, a gente tem um processo de constante abstração, de crescente abstração à medida que as sociedades se complexificam. A gente pega os textos, primeiro texto descrito relativo ao direito de alguma coisa, enfim, que já não é tão antiga assim. Mas se a gente pega os textos mais antigos, lá nos Sumérios, etc. e tal, aquela pedra que está lá no Museu de Paris, então, não sei o que, eles são super descritivos. Não se está dizendo lá não desejar a mulher do próximo, está se dizendo o homem que olhar para a mulher do vizinho vai ter que pagar tanto. Então, eles são literais, descritivos. À medida que as sociedades vão se complexificando e à medida que a própria linguagem escrita vai se autonomizando ou vai criando novas condições de você elaborar um pensamento em outro patamar de abstração, as leis vão se tornando mais abstratas e mais genéricas. E é um processo paralelo ao que acontece na religião. Porque se a gente lembrar do que Freud disse no Mau Estado da Civilização, uma das funções da religião, ao lado de nos ajudar a lidar com a incapacidade que a gente tem diante da natureza, é nos ajudar a lidar com as dificuldades que nós humanos temos de lidar uns com os outros. Então, você sai de uma coisa mais normativa, prescritiva, descritiva, literal, para coisas mais abstratas. O monoteísmo do Moisés está no meio do caminho, porque ele prescreve uma ética. Tá? Ele não é descritivo como era a legislação anterior. Ele é ético. Então, assim, a religião vai nos ensinar a conviver uns com os outros, vai nos ajudar a moldar um mundo em que seja a vida possível, mas nos dando uma ética. Não é uma ética tão abstrata quanto a da filosofia do século XIX, do século XVIII, mas é uma ética. Mesmo que ela tenha 300 e tantos dispositivos hoje em dia, eles não são literais. Tá? Não é assim, são mais ou menos genéricos, né? Já o cristianismo já Em partiu para linguagem lacaniana. abstração total mesmo. O que você tem é um princípio, amar um ao outro, e aí daí você deriva o resto. Não precisa ser literal. Aí você interpreta o que significa este amor. Amar como, tá lá, enfim, como o... Caramba, quem foi agora? Esqueci, mas o Flávio quer dizer que nós todos temos que ser tolerantes. Menos com os católicos, porque os católicos não são tolerantes. Então você interpreta essas coisas de maneira seletiva, de acordo com o seu bel prazer. Mas, enfim... Mas em linguagem lacaniana, né, essa transição e codependência entre o discurso do mestre e o discurso do universitário, né? Porque você tem, veja bem, né, falou do cristianismo que fica nessa abstração e tal, mas eu acho muito ingênuo a gente sair por aí dizendo que o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Eu acho muito ingênuo, porque a gente tem no artigo 5º
né, dizendo que a gente tem que ser tolerante com todas as religiões. Sendo que primeiro que não fala nada sobre ser tolerante com a não religião. Mas por aí. E aí a gente tem no preâmbulo da Constituição os constitucionalistas dizendo que Deus assegura o que os próprios constitucionalistas estão escrevendo. Quer dizer, esse discurso, numa tema do discurso do mestre, por exemplo, Deus é super consciente, né? Ele é o significante mestre, que está ali no lugar do agente, no lado da barra de cima, né? Ou seja, está na consciência e está sendo imposto, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, que fica inconsciente quando Moisés vai lá e mostra a tábua dos 10 mandamentos, é o sujeito castrado Moisés, né? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que o Moisés aparece de trás das dunas, né, de Natal lá, e Natal aqui no Brasil, né? E aí os caras falam, eu trouxe aqui os 10 mandamentos para vocês seguirem e tal, né? Daí ele fala assim, mas espera aí, Moisés, então quer dizer que Deus conversou com você ali atrás É, isso mesmo. Quer dizer, os caras estão expondo o que seria inconsciente, esse sujeito dividido, né? Mas não cobiçar a mulher do próximo. Daí os caras viram e tiram um sarro com a cara do Moisés, falando, Moisés, mas a sua mulher não acabou de fugir com outro cara lá e tal. Mas não tem nada a ver, foi Deus que falou, entendeu? Tipo, ele tá falando disso, né? Agora, é isso, porque o discurso do universitário, ele é só uma variante do discurso do mestre. Ele tenta se explicar, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, é uma maneira de manter as coisas acontecendo do jeito que o discurso do mestre sugere. Sugere não, né? O discurso do mestre nunca sugere, do jeito que ele impõe. Me faço entender nisso ou não? Sim. Para Fábio que leu Lacan, né? A grande questão que o Freud coloca aí mesmo sobre esse caráter invisível do Deus e de certa forma, ele tem uma inversão aí, né? Ele, com relação ao panteísmo, né? Então, o panteísmo, tudo tem uma divindade, né? Então, e quando ele coloca esse monoteísmo, ele vai falando sobre como que a religião judaica conseguiu se manter nesse tempo todo, né? Toda a genealogia do Êxodo, né? De como que Moisés adquiriu o poder, né? A ponto de poder libertar o seu povo e fazer uma marca, né, radical. Aí ele vai falando da circuncisão, que eu acho sensacional essa história da circuncisão, assim, até meio mal explicado, assim, mas ao mesmo tempo, né, tipo, o que é a circuncisão? Aquilo que divide, né, que tu faz uma marca, assim, né, para dizer, olha, esses caras são diferentes dos outros. Eu fico imaginando como, né, tipo, mostra aí, né, tipo, baixa as calças aí para a gente ver quem tu é, né, tem a ver com essa questão da castração, tipo uma castração sublimada, né, circuncisão. Mas, Murilo, mas é isso, o Freud fala ali dessa ampliação de Deus, né? Ao mesmo tempo que Deus desaparece, quando Deus desaparece, quer dizer, ele não tem imagem, ele não é totêmico, né? Ele não é anímico, não é um animal, né? Ele é universal, né? Ele está em todos os lugares, né? Ele está em qualquer lugar, né? E possibilita justamente essa questão, né, do Deus, do poder do mestre, né? Deus está em tudo, né? Deus está aí e tal, e Deus, quanto mais maltrata os hebreus, mais os hebreus obedecem ele, né? Isso o Freud fala aí, né? E é muito interessante, gente, porque essa questão do Deus invisível e abstrato, né? Ela vai ter reviravoltas dentro da cultura judaico-cristã, né? Lembrando que, claro, ele vai fazer um upgrade com Jesus Cristo e São Paulo. Até tem um livro do Alain Badiou sobre São Paulo, que eu não consegui ler, né? Porque eu não consigo achar essa bosta desse livro. O Murilo deve ter uma cópia dele em PDF. Não tem. Não? Porque a grande questão, né, Lacan dele. É que com a dominação romana, que os romanos eram pagãos, né? Os romanos eram que nem os egípcios, né? Os romanos eram a mesma coisa que os egípcios. Eles vão dominar as regiões, né? Regiões do Oriente Médio ali, né? Que aí surge o cristianismo, né? Com a questão dos judeus dentro do Império Romano.
né? E aí vai surgir a novidade do Messias, né? Jesus Cristo, que vai formar diversas seitas ali, transgressoras, digamos assim, né? Com relação ao panteísmo romano. Né? E quem vai radicalizar isso mesmo vai ser São Paulo, né? São Paulo, digamos assim, vai ser o sujeito que vai escrever cartas para os gregos, para todo mundo, falando dessa boa nova, né? Dentro do mundo romano, né? O São Paulo vai dizer assim, olha, tem um Deus aqui que ele ama todo mundo, né? Jesus Cristo vai trazer essa ideia, né? Ele vai chegar assim, não, Esse só é um o pouquinho. cristianismo primitivo? Hã? Sim, vai Esse ter é o o cristianismo até o primitivo século IV, né? e tem uma coisa muito importante, né, gente? Vai ser criada uma coisa chamada diabo, né? O diabo não existe no Velho Testamento, né? Não, nem no Novo. No Novo também ele No Novo ele aparece. tenta, né? E também Jesus expulsa o demônio, né? Então vai ter uma divisão entre bem e mal aí, porque no Velho Testamento não, né? No Velho Testamento Deus é bem e mal. Deus destrói Sodoma e Gomorra, Deus manda os caras matar os filhos, né? Deus toca o terror no Velho Testamento. Manda praga, mata todos os primogênitos, né? Deus é terrível com os egípcios. Né? Deus impige. Tem o último filme dos Dez Mandamentos, que é com o ator, aquele Christian Bale fazendo o papel de Moisés. É muito interessante, mostra Deus como uma criança. Né? Deus aparece como uma criança, Sua Majestade, o bebê, assim, do tipo, olha, né? Ele manda Moisés tocar o terror, Moisés não quer, ele não, só um pouquinho, então eu vou lá e eu faço isso. Né? Já o Deus dos cristãos não, né? Ele é o Deus do amor mesmo. Né? Tanto que essa história, várias histórias de Jesus Cristo, não deixar apedrejar as adúlteras, né? Todas essas questões assim, perdoar, né? Jesus andava com as prostitutas, tal, ele vai trazer uma coisa mais universal, mais aberta, e também ele vai ser, eu vi o Gonçalo Caligares falar sobre isso, vai ser Jesus Cristo era contra a família, gente. Né? Os judeus tinham, por essa questão de se manter coeso diante do estranho, né? Diante dos egípcios, de qualquer lugar. Então, os judeus eram super familiares, de defesa aqueles patriarcas, né? Crescei e multiplicai-vos. Né? E todo esse lance homofóbico que os evangélicos têm hoje vem com o do Velho Testamento. Né? Não é à toa que o Edir Macedo construiu a sua maior igreja, que se chama de Templo de Salomão, e ele começou a usar barba longa. Né? E os neopentecostais odeiam imagens também, chutam santas e tal, porque eles estão fazendo uma ligação direta com o Deus do Velho Testamento. Né? E o que vai acontecer vai ser justamente essa expansão do cristianismo romano, do Império Romano, junto com o direito romano, as estradas, o latim. Né? Isso vai ser a primeira onda de São Paulo. Né? Depois, quando vai entrar nos povos pagãos da Idade Média, vai voltar ao velho panteísmo, né? Porque os santos católicos, eles são miscigenações, né? Os santos católicos, eles são um resgate ao velho panteísmo romano, né? Os santos católicos são deuses, na verdade, né? E agora os neopentecostais estão voltando a isso, tanto por quê? Porque está associado ao capitalismo, à ética protestante, o espírito do capitalismo, né? Então, por quê? Porque Deus é dinheiro. Né? E o dinheiro ele é uma entidade invisível, intangível, né? etc., abstrata. Né? Fábio, como que você entende? Como que você entende? Dê a minha palestrinha já, gente. Desculpa. Não, foi excelente, cara. Foi excelente. Eu estou mandando aqui pro seu livro do Badiou, tá? Vou compartilhar aqui no grupo. Aqui. Meu mouse está zoado, por isso que eu estou tendo dificuldades. Mas eu queria saber como é que você entende quando Lacan se chama barroco. O que você entende por isso? Essa é uma boa questão, sabe? Que tem um pessoal da psicanálise que estuda isso, né? Psicanálise e barroco. Até o meu analista estuda isso. O barroco e a psicanálise e tal, né? Na verdade, eu não sei muito disso. Porque tem aquele capítulo... o capítulo do seminário livro 20, que é do barroco, que é um capítulo que ele começa a falar sobre a comportamental, que é a psicologia acadêmica, e começa a falar sobre a psicanálise, e aí ele começa a falar, tipo, quanto a mim, me coloco do lado da manquê, né? Ou seja, aí a manquê, tipo, eu não consigo entender muito bem isso. Eu sei que as feministas falam que a psicanálise é uma teoria feminista manca por causa disso,
Mas esse capítulo eu já li umas 10 vezes, cara, e eu não consigo entender esse capítulo. E eu não consigo entender por que ele se chama do barroco. Eu já criei algumas hipóteses, tipo, porque o barroco seria aquilo que é uma síntese, de certa forma, do cristianismo com essa coisa sabe, de novas religiões, não sei. Eu já criei algumas hipóteses, mas eu acho que nada disso está certo. E eu não consigo entender isso, cara. E eu queria que alguém me explicasse isso um dia. Provavelmente não vai ser hoje, né? Vai ser no semestre que vem, a gente porque vai fazer isso não- aí, fazer as coisas com o barroco. Chama a gente, Murilo. Quando alguém for te explicar isso, você chama a gente também, tá? A gente também Nossa, quer saber. gente, esse capítulo do seminário do livro 20, ele é inentendível. O barroco é Assim, ele muito é pior do que complexo. aqueles capítulos mas e com o barroco mais Lacan fica É, impossível. Eu não consigo possível, entender né? nada do que ele fala, sabe? Eu Que posso, barroco ele está enfim, falando, né? tem isso. O Fábio tá no grupo Mas lá, se eu o penso livro do que, se eu Badiou. penso que a linguagem é uma experiência, né? Puta merda. O que o Freud está fazendo e que acho que pode também, já nesse texto te indicar, o Guido, é o fato de que você tem um uso da linguagem, né? Você tem uma função da linguagem. Uhum. Você vai ter a contribuição nas artes. Então, aí você vai ter o maneirismo, você vai ter o próprio período, né? Aquilo que ficou mais... Ih, o Eu Wagner não travou também. teria, eu não teria como, assim, vamos dizer, agora, caracterizar, descrever. Eu anotei aqui a sua questão, eu vou puxar do que eu tenho aí, para ver como é vamos dizer, que efeito pode trazer as leituras que faz do campo das artes, né, ou da literatura, né, para, para essa questão situada aí na psicanálise. O que a gente pode dizer, irmão, assim, para não ficar assim na mesinho, é que a gente vai ter, se na língua portuguesa, a gente vai ter a expressão do barroco em escritores, um deles é o Vieira, né? Mas aí você pega assim uma língua irmã, uma língua próxima da nossa espanhol, você vai ter aqui no Caribe, você vai ter o José Lezama Lima, que fez toda uma literatura a partir de uma expressão. Não é neobarroco só, é barroco também, são os artifícios. Eu acho que tudo que diz de barroco diz de artifícios, né? Diz de, vamos dizer assim, intensificar figuras de linguagem, usos da linguagem, como duplo sentido, né? Como nuances, né? Luz, sombra, como isso abre mais, aqui fecha mais. Esses contrastes, eu acho que a palavra que sempre vem do barroco é o contraste, né? E aí você fala, puxa vida, né? Mas e que diz, como eu coloco isso na experiência de uma formulação de um texto psicanalítico, né? E aí tem outras questões, né? Por que se entrou por aí, né? Se enveredou por aí a linguagem, né? Porque lá no seminário 20, o Lacan vai, vai derivar por essa estrada, e por que não aconteceu isso lá no seminário 2, né? O eu na teoria do Freud, na técnica da psicanálise, né? Então, essas coisas, assim, alguma coisinha assim. Eu gosto, é incrível assim, para terminar, assim, porque eu disse, eu não quero ficar, eu tenho um certo receio daquele de dizer assim, eu não sei, né? Mas sabe, né? Hoje, falando com o Marcelo aponta muito bem isso, né? Que eu nunca fiz esse jogo, quem sabe, quem não sabe, escuta e aprende, vamos estudar, né? Eu penso assim, mas a questão do meio solta por aí, né? Nos corredores da vida, nos corredores das conversas de botequim, que diz, né? Lacan, ou ame ou deixo, né? Quer dizer, ou você ama e para mim, às vezes que eu fui a Lacan, eu mergulhei, né? Eu gosto, assim, ele leva a gente, né? Vai falando e vai pondo questões assim, você leva de tema para você, né? Então, fechando, voltando assim, já que eu fiz uma digressão final, voltando para o teu ponto, eu acho que é isso, assim, as questões dos contrastes, a linguagem, né? Mas aí a pergunta, né? Por que Lacan vai enveredar
linguagem nesse momento do seminário 20, etc. Depois que ele já fez já trabalhou ética, né? Já trabalhou os fundamentais da psicanálise, não sei o quê. E é isso. Não, e tem o pensamento, nessa mesma época também tu vai ter o pensamento chinês, né? Então, o Lacan ainda vai estudar o pensamento chinês, a linguagem chinesa, as ideias chinesas, a questão da leitura terra, do traço unário, e logo em seguida ele vai para James Joyce, e aí ele entra nos nós borromeus, né? Então, claro que é isso, o Lacan era um cara intuitivo, né? A gente tem que ver que o seminário ele está dando aula, né? Ele está dando aula ali, tipo, ele não está escrevendo, mesmo que ele preparasse os seminários, ele não está ali escrevendo. Então, às vezes, ele vai lá viajar mesmo, ele faz. Tem umas horas ali que ele dá para... Por que o real é tão difícil de definir? Né? Porque o Lacan está lá viajando num conceito lá, daqui a pouco ele para e diz, isso aqui é o real. Né? Daí ele continua. E aí ele deixa enigma, né? Porque, bom, e aí? Né? Como isso aqui é o real? Né? Só que é isso, ele está falando, né, gente? Ele está numa plateia. A gente não sabe se as pessoas riram daquilo que ele falou, não está escrito risos ali. Né? Então, eu acho que esse do definir o real define muito também a última etapa do pensamento lacaniano, porque ele percebe que através da escrita de fórmulas, né? E ele tenta tatear o real a partir das fórmulas. As fórmulas em si, elas são um real simbólico, né? Para poder falar do real. Tu viu ali, Murilo, botei tem uma revista só de psicanálise e barroco. Olha só. Uma revista chamada Psicanálise e Barroco. Vou dar uma... Gente, deixa eu retomar o nosso texto, fazendo lugar da minha querida Lara Rodrigues Facioli. E esqueci do Roberta. E vamos retomar o texto, porque assim, eu estava lendo assim, imagina, eu li esse texto na época da faculdade, eu não me lembrava. E isso faz 20 anos, né? E agora, relendo, a nota preliminar 2, acho que vocês não chegaram ali, né, na página 91, no terceiro ensaio. Que isso, gente? A gente não tinha me dado conta, né? Esse nosso curso termina com o Freud morrendo. Né? A gente tem uma longa série de 100 episódios, né? E termina com a morte do protagonista. Né? Não, morreu para você. E eu fiquei pensando assim, como a gente ficou íntimo do Freud nesse semestre, né? Eu acho que é muito raro ter, na APO eles não têm, na APO, quando eles fazem um curso assim, geralmente os encontros são mensais. Né? Então, por exemplo, eles fizeram um semestre só de psicologia das massas com encontros mensais. Né? Um ano de psicologia das massas com encontros mensais. Imagina, né? Olha tudo aquilo que a gente fez aqui, né? E aí ele aqui no terceiro item, que é claro, ele retoma, né, ele vai retomar essa questão, né? Então, Moisés um egípcio, e se Moisés for egípcio, e Moisés seu povo e a religião monoteísta. E aí aqui ele está se mudando para a Inglaterra, ele escreve 2 notas preliminares, né? Uma ele ainda está na Áustria, e a seguinte ele recém se mudou para a Inglaterra. Né? E aí, cara, eu fiquei muito emocionado quando eu li isso aqui, porque é pesado, sabe? É uma coisa, né? Imaginando, né? Que ele teve irmãs que morreram, né? Em campos de concentração, né? Vários colegas psicanalistas morreram, né? Em campos de concentração, né? Toda a perseguição que se sofreu e tal, de queima de livros, ele teve livros queimados também, né? E aí ele escreve aqui, né? Na nota preliminar: as dificuldades bem particulares que pesaram sobre mim durante a redação desse estudo relacionado com a pessoa de Moisés, escrúpulos interiores, bem como impedimentos exteriores, fazem com que esse terceiro e último ensaio seja introduzido por 2 prefácios diferentes que se contradizem e inclusive se anulam. Pois no curto intervalo de tempo entre ambos, as condições exteriores do autor se modificaram de maneira radical. Eu vivia sob a proteção da Igreja Católica e tinha medo de perdê-la devido à minha publicação e de causar uma proibição de trabalho para os adeptos e discípulos da psicanálise na Áustria. Então veio subitamente a invasão alemã. O catolicismo mostrou ser, para dizê-lo com palavras bíblicas, um caniço agitado pelo vento. Na certeza de agora ser perseguido não apenas devido à minha maneira de pensar, mas também devido à minha raça, abandonei,
com muitos amigos, a cidade que desde a primeira infância e por 78 anos foi minha pátria. Recebi a mais amistosa acolhida na bela, livre e generosa Inglaterra. Aqui vivo agora, um hóspede bem visto e respiro aliviado por ter sido liberto daquela opressão e outra vez poder falar e escrever. Eu quase teria dito, pensar, como quero ou tenho de fazê-lo. Ouso apresentar ao público a última parte de meu trabalho. Aí Cara, o Fábio se desmanchou em Exato. lágrimas, né? Eu me Cara, desmanchei em lágrimas quando eu fico arrepiado em cada uma desses prefácios dos ensaios dele. Eu fico arrepiado nesses últimos aí do Moisés do monoteísmo, né? E eu acho que eu acho que é o elogio dele, que a Rudinesco fala que ele é um elogioso da monarquia constitucional inglesa, né? Esse elogio dele, assim, é o elogio de uma pessoa que recebeu refúgio, né? Entendeu? Tipo, é isso, cara. O cara tá sendo grato por isso, porque ele tá sendo perseguido, né? Pra lá e pra cá. Tipo, não é que o Freud seria aquele cara, sabe? Que fica aplaudindo a monarquia quando ela aparece na rua, sabe? Entendeu? Sabe? E chora quando morre um príncipe. É que o cara conseguiu refúgio, meu. E é isso que ele coloca sobre a questão do judaísmo, né? No próprio texto. E daí ele diz assim, olha, assim como o Império Britânico tem uma imensa armada, quer dizer, se algum cidadão do Império Britânico sofrer alguma coisa em outro país, né, ele vai ter que responder, a pessoa que ofendeu ele vai ter que responder à armada britânica. Ele diz, o judaísmo criou esse modelo de Deus a partir disso, né? Quer dizer, em qualquer lugar onde a gente estiver, né, isso nos dá sustentação, né? Isso nos dá laço social, mesmo que nós não sejamos religiosos, né? E é isso mesmo. Eu vivo aqui no meio, né? Eu moro num bairro judeu aqui, tem muitos amigos judeus. E ele fala ali no fim, ele atenta para a questão que isso, claro, tem o perigo das massas, né? Isso é muito interessante que ele vai fazer essa crítica também, né? Não sei se vocês perceberam agora com essa história da questão da faixa de Gaza lá. Não sei se vocês têm amigos, acho que vocês têm amigos judeus, né? No Facebook e tal. Eu fico apavorado, gente. Uma amiga minha, agora que é escritora aqui em Porto Alegre, colocou no perfil dela, estou com Israel e não, sabe? E aí acontece isso, na época de Brumadinho ali, né? Quando vieram como é que é? Vieram os mergulhadores, né? Era uma coisa assim, os mergulhadores israelenses, né? E a galera comemorando, quase a galera de esquerda aqui, os judeus de esquerda aqui de Porto Alegre apoiando o Bolsonaro, quase, porque trouxe os mergulhadores de Israel, sabe? E aí de quem falar mal de Israel, né, gente? Então o Freud fala nisso também, né? Que é o perigo da formação da massa, né? Quer dizer, nós somos judeus, tem Israel e tal. Então, é muito legal, forma laço e tal, mas tem uma hora que a coisa infla, né? E aí tu confunde, né, as coisas, tu te identifica com o traço, né, por demasiado com esse traço e acaba isso, né, cara, nós estamos com Israel, os palestinos são todos uns terroristas, né? Eu acho que sim, quando se trata do conflito Israel-Palestina, realmente a comunidade judaica, e isso não é, está longe de ser um 100%, mas entra muito numa psicologia de massa. Com relação ao Bolsonaro, eu até me surpreendi, assim, a CONIB, por exemplo, que seria comunidade judaica, né, aqui no Brasil, assim, mais forte e tal, super criticou o Bolsonaro, assim, por várias coisas, até quando ele desfilou com a bandeira de Israel também, falou que aquilo era um absurdo e tal, mas essa coisa do que está acontecendo na Palestina, até fico feliz de você falar disso, seria injusto esse encontro hoje sem a gente falar o que está acontecendo lá, né? Sabe? Com relação a isso, tipo, há 10 anos atrás, lá em 2012, acho, quando explodiu, né, também o conflito Israel-Palestina, eu lembro de ir numa sinagoga, cara, porque ia ter palestra de um professor judeu, jornalista da USP, né? E é incrível, porque na narrativa ali, e assim, sem brincadeira, tinha muito judeu, muito. Era tipo, devia ter umas 500 pessoas no lugar, assim, sabe? A narrativa, assim, parece que Israel nunca fez uma coisa de errado, sabe? No que eles estavam falando ali, nunca, os caras nunca fizeram nada de errado, assim, sabe? E os caras naturalizam, por exemplo, tipo, ligarem pra tua casa e falar, meu, sai da tua casa aí que a gente vai jogar um míssil aí, tá? Imagina, os caras acham, não, isso é mais ético do que jogar um míssil com a pessoa lá na casa. Cara,
Só não joga o míssil, né? Entendeu? E aí aquela coisa, tipo, é aquela briga de Davi e Golias, né, meu? É uma briga de Davi e Golias. A Palestina jogando foguetinho, uma cacetada de foguetinho que eles jogam, né? Matou uma mulher, né? A Israel com um projeto militar assim, anti-ataque aéreo assim, que quase nenhum foguete vai lá. A mulher deve ter morrido porque um estilhaço voou nela. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Agora, você A olha polícia as do Rio mata imagens, isso. Sim, é, né? e sim, é. E as imagens, assim, tipo, vocês chegaram a ver alguma imagem do ataque dos mísseis israelenses? Chegaram a ver alguma coisa assim? Eu só vi porque eu tô na comunidade do Reddit lá, eu vejo essas coisas. E aí, cara, e é incrível o negócio, né? Assim, é uma briga de Davi e Golias, é horrível aquilo, meu. E acho que não vai se resolver, né? Ah, Não é, Mas, não é religião. Isso daí é terra. É terra, é nação, é nacionalismo. Não é questão religiosa mesmo. É porque eles têm tanta coisa em comum que se tivesse que brigar, brigariam. Os dois estariam brigando com o Edir Macedo. Então não é uma questão. É, é uma questão geopolítica, bem mais complicada. Mas é que tá, acontece o que acontece aqui, eu tenho visto, aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, tem um programa domingo de manhã na Rádio Bandeirantes que se chama A Hora Israelita, alguma coisa assim, né? Eu escutava, que eu ia de manhã cedo numa padaria chique aqui comprar pão e escutava A Hora Israelita. E é impressionante, assim, né, a característica que aí o Freud atenta para isso, assim, né, que não é só que isso não é só da religião, mas é a questão que tem uma questão étnica e tem uma questão religiosa e tem uma questão realmente de massa, né, que é quando é isso que tu falou, assim, sobre a questão religiosa, né? Bom, tá, tem uma história, tem uma manutenção de um laço social e tal, mas tem uma hora que, né, as coisas viram massa. Então, essa questão da Palestina, claro, a questão territorial, claro, né? Mas tem, digamos assim, como combustível, né, a questão étnica religiosa, né? Ela tem, é como o racismo, né, gente? O racismo ele tem várias nuances teóricas, né, científicas mesmo, que aconteceu no século XIX. Tem vários fatores econômicos com relação à escravidão colonial e tal, né? Mas o racismo ele tem a ver com raça também, né? Ele tem a ver com uma segmentaridade simbólica, né, discriminatória e tal, né, que tem a ver com a teoria das raças, né? E que está na cara das pessoas, como diz o Franz Fanon, né? Está na cara das pessoas, né? O cara é negro, tu já discrimina ele, né? E lá também tem isso, tem fatores geopolíticos, econômicos e tal, mas o que acende o combustível é a questão da massa, né? Que o Freud vai falar, né? Como era com o nazismo também, né? Tá, o nazismo também tinha vários fatores econômicos e sociais que desencadearam o nazismo, né? Mas ele teve o combustível da massa, né? O combustível do antissemitismo, o combustível da superioridade ariana, né? O combustível para unir o povo alemão em torno de um ideal, né? E hoje o que eu vejo é que eu vejo uma coisa muito assustadora, entende, gente? Eu vejo pessoas que eu conheço, assim, que são super lúcidas, entende? Pessoas psicanalistas e tal, né? Colegas, amigos, né? E que daqui a pouco, quando surge essa questão de Israel, elas viram bicho, cara. Elas viram bicho, elas defendem. E se tu fala mal de Israel, se tu fala mal do primeiro-ministro de Israel, elas te chamam de antissemita. É uma coisa, não sei se tu experimenta isso, Wagner, aqui, se tu conhece mas aí eu fico assustado, sabe? Eu fico muito e é assustado. defender o indefensável, né, cara? Você olha o é, território de Israel, assim, se expandindo ali da década de 40, com a invasão norte-americana até... Na verdade, nem foi norte-americana, né? Como é que... Vocês eu, conhecem direito essa história, meu? Porque era um território que era um pouco do Reino Unido e uma outra parte era era um outro país, assim. E aí foi se expandindo assim, tipo, de 10% foi para tipo assim, 90, sabe? De ocupação assim, em coisa de poucas décadas assim. E sabe que ele não Então, nasce como um país, né? Ele nasce como um território ocupado e ele uma não tinha colônia. e ele não tinha exército,
né? Ele era defendido por milícias. Né? O exército israelense vem depois, quando tu vai constituir o Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente, e aí Israel vai ter um exército. Mas ele é um exército que foi composto por milícias, né? Milícias que seguravam as pontas contra os, né, contra aqueles que estão de fora. Isso é no nosso grupo, a gente estudou isso no nosso grupo de sábado, sobre autodefesa. Né? Que ela fala da genealogia do Krav Maga como a genealogia das políticas atuais de Israel. Né? E ela vai falar da história de Israel, né? Que o território israelense ele era defendido por... E ela vai dizer assim que hoje em dia, por exemplo, essas coisas de quando eu tenho manifestações, né? E a polícia vem com bala de borracha, né? E a polícia vem com taser, vem com bomba de efeito moral, isso tudo tecnologia israelense. Né? Toda O quarto essa é o ideia quarto da polícia país. como ativa, né? Quando a polícia vem e baixa o cacete na galera, isso é tecnologia israelense. Sim, é o Então, quarto país mais bem desenvolvido militarmente, né? E mesmo assim eles compram bastante coisa daquela empresa brasileira que vende alguns armamentos, tipo tanque, chega a vender tanque. Como é que é o nome? Não é a Taurus, é uma outra. Tem um O que nome. que vende? A Glock, vende pistola. Não, 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 não. Vende. Tem uma empresa brasileira, Ah, ela é parte estatal, que vende armamentos, inclusive para a polícia de Israel, tipo bomba de gás lacrimogêneo. ela foi vendida, né? Essa empresa. Qual que é o nome dela mesmo? Fugiu aqui, eu sei o que você está falando. Nós produzimos equipamentos de guerra de alto nível, né? Por essa empresa. Só que me foge agora. Mas sabe que esse debate sobre Israel, né? Judeus e palestinos, é, ele mexe assim, que eu acho que uma questão que o próprio Israel teve um escritor chamado Amos Oz, que eles chamavam esse escritor, ele morreu faz pouco tempo, muito interessante esse escritor, que ele dizia um escritor judeu em favor da Palestina, né? Eu acho assim, é o reconhecimento do outro, né, ali, né, no caso. Então, é isso que está em jogo, né? A gente está trazendo a questão, né, da formação e do passado ali, da tradição, da ocupação daquele território, mas é isso, né? Você já resumiu, né? Uma briga cachorro e gato, né? Sansão e Golias, né? E, e a gente não, assim, não sei se tem algo a acrescentar. Eu tenho, assim, eu fui orientado, eu tenho proximidade por razões, assim, aleatórias, né? Eu fui orientado pela Regina Zilberman, né? Que é da comunidade judaica do Rio Grande do Sul, e fui um leitor, assim, durante um tempo, gostei muito de ler o livro Israel em Abril, do Érico Veríssimo, então, que ele mostrava, com a ocupação de Israel, a questão dos kibbutzim, né? Ou aquela forma de vida produtiva, etc. Mas isso tudo é um romantismo, né? Porque, na verdade, o que na prática está colocado, né? É esse jogo, essas relações de força, né? Que é preciso se examinar essas relações de forças e ver em que medida seria possível a palavra ser estabelecida como um pacto, né? E parece que aí é uma crise da palavra também, né? Quer dizer, não se há um respeito, né? Não se há um respeito e as agressões são dos dois lados. Claro, vamos dizer que é o gigante batendo no pequenininho, né? Mas há uma resistência dos palestinos ali e há uma supremacia, uma força, uma arrogância, não sei, é um nonsense, né? A gente fica assim meio... Eu fico bastante incomodado assim, quando eu paro para pensar nisso. Eu quase nem penso muito, porque me incomoda isso aí. bom, gente, a galera aí que está silenciosa, e todo mundo conhece a história do Moisés. Ô, Lara, tu consegue me contar agora a história do Êxodo? Eu não estou afim, não, Fábio. Essa chamada não farei, tá? Mas eu tenho Mas uma... eu tenho uma questão sobre o texto, assim, Sim, para eu ia voltar para o texto também. porque acho que também muito por conta desse contexto, né, de todo momento que o Freud estava vivenciando ali, eu tive a impressão de que aqui ele tem não sei se é uma outra elaboração, mas ele tem uma
um desenvolvimento talvez mais robusto da questão do poder, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre a discussão de trauma, né? Porque aqui aparece de uma maneira bastante forte. Eu não sei se nos outros textos, eu não me lembro, no Totem Tabu não tem trauma, né? Tem culpa, tem uma série de outros conceitos ali que são organizados, mas eu não me lembro do trauma, né? Da discussão de trauma especificamente. E aqui ele fala bastante disso, né? De uma maneira mais explícita, assim. E aí eu queria ver com vocês se vocês... Enfim, né? A gente leu um grupo de textos aqui do Freud, não sei em quais outros textos ele está discutindo trauma especificamente, né? Mas aqui me parece que ele está explicitando uma dimensão de poder, que é essa dimensão do poder traumático, né? Da coisa traumática, do poder... como que só fala? Do poder que desampara, né? E aí eu queria ouvir você sobre isso, assim. O trauma na psicanálise é um conceito desenvolvido muito precocemente, assim, e que ele aos poucos, bem cedo, assim, ele vai sendo deixado mais de lado. Tipo, no começo ele é muito bem debatido por conta da influência que o Charcot teve sobre o Freud, né? Agora, quando começa quando começa o desenvolvimento na segunda década do século XX da metapsicologia, aí a teoria da libido ela vai deixando o trauma mais no plano de fundo da psicanálise. Porém, é um conceito que hoje a gente resgata muito, principalmente para debater a política, né? Não sei se eu estou respondendo. Por isso que a gente não viu, porque nos textos que a gente leu, assim, sabe? Porque você tem que ir nos textos textos do final do século XIX, né? O estudo sobre histeria, o volume 3, até a interpretação dos sonhos aparece bastante a questão do trauma. Ele vai tendo aos pouquinhos ele vai se diferenciando do que é o trauma. O trauma da psicanálise não é a mesma coisa que a concepção de trauma na medicina, na psiquiatria e tal, né? Enfim, e é uma coisa também que a gente não tem, muitas vezes não tem uma concepção tão límpida assim sobre o que seria o trauma para a psicanálise, né? Tipo assim, parece que o trauma é o acontecimento, né? Mas não, o trauma não é o acontecimento, ele vem depois do acontecimento. Por exemplo, uma criança que vive algo que ela não consegue dar significado naquele momento, né? E aí depois, quando ela amadurece mais um pouco, ela entende o que aconteceu naquele momento e ali surge o trauma. Entende? Tipo, uma coisa que vem a posteriori também. Tanto que em alemão, trauma trauma e sonho é sinônimo, né? Trauma, De sonho, Traumdeutung, né? Traumdeutung, a doutrina do sonho. Eu acho que eu já tinha falado aqui uma coisa interessante. Bom, o Zizek tem uma formulação bem interessante sobre isso, né? Porque ele vai falar sobre a questão do que a gente acha que aí isso é o fundamental da psicanálise, da psicopatologia, né? De que a gente acha normalmente que a psique humana é algo organizado e normal, né? E o trauma justamente é algo que provoca uma ruptura, né? E é justamente o contrário, né? Na verdade, não é dicotômico esse pensamento, né? O trauma é aquilo que se encaixa, né? Aliás, o trauma é aquilo. O acontecimento não necessariamente ele é traumático. É traumático no senso comum, entende? Tu sofre assim uma violência, né? Vai depender de como que tu costura isso, né? De como o sujeito costura essa relação, né? E justamente isso, as experiências podem se tornar traumáticas a posteriori, né? E os traumas nem sempre viram sintoma. Tem toda uma discussão sobre isso. Até agora o colega Fernando Hartmann lançou a tradução de um livro que é justamente sobre isso, né? Mas é que vai ter várias concepções. Por exemplo, Ferenczi vai ter uma outra concepção do que seja o trauma, né? Porque o Freud vai colocar assim, primeiro Freud vai ter a tal da teoria da sedução lá e tal, né? De que
colocar o trauma no início, claro, não, no início a psicanálise considerava o trauma como algo realmente que a pessoa sofria e que realmente naquela época o Freud vai tratar neuróticos de guerra e tal, e efetivamente vai ter pessoas que vão sofrer estresse pós-traumático, digamos assim, né, traumas de guerra que vão provocar sintomas, e esses traumas estão identificados numa realidade mesmo. Mas a partir da escuta dos pacientes, o Freud vai ver que, bom, que tem um componente aí, né, constitutivo, né, que é do próprio sujeito, e que esse trauma não necessariamente vai ser um evento traumático por si só. Né? Isso ele vai ser uma elaboração a posteriori disso. Né? Então, o homem dos lobos, por exemplo, né? Então, tem um evento que o Homem dos Lobos presencia, que é o coito, o pai transando com a mãe por trás, né? E quando ele era criança, né? Mas o Freud diz, bom, mas isso só vai se tornar traumático para ele na análise, né? Esse evento só vai se tornar traumático depois, né? E ele não tem nada de violento, né? A criança presenciar os pais transando, isso pode ser traumático ou pode não ser traumático, né? Então tem muito componente justamente da fantasia, né? Por isso que é trauma é sonho também, né? Tem um componente de uma constituição traumática do sujeito. Mas viu, Fábio? Fale, Leonardo. Desculpa te interromper. Agora eu fiquei pensando assim, porque, claro, como diz o Freud lá no Psicologia das Massas, às vezes as palavras, quando ele vai falar do amor, né? Ele vai dizer assim, às vezes as palavras, elas fazem tipo um trabalho de interpretação por nós, né? Tipo assim, a língua reuniu sob esse nome coisas muito diferentes e fez certo quando fez isso. Mas eu fiquei pensando agora, essa questão do trauma. O trauma de que o Freud está falando, no caso nesse caso, né, da criança que viu os pais transando e tal, ele é da mesma natureza do trauma de guerra? Não. Sabe? Não, claro que não. É isso mesmo, não. Tanto que tem texto dele sobre os traumas de guerra, né? Que o cara atendia mesmo. Imagina o cara que foi bombardeado na Primeira Guerra Mundial lá, tipo, o cara não conseguia escutar estouro de balão, né? Isso é uma situação real, né? E o Ferenczi vai ser um cara que vai trabalhar muito isso, né? O Ferenczi vai trabalhar muito com a questão das crianças abandonadas, crianças que sofreram realmente trauma, né? Então, o Ferenczi vai fazer uma crítica justamente a essa ideia do trauma como fantasia. Né? O Ferenczi vai ser o cara que vai reconhecer essa ideia do traumático como legítima. Né? Claro que vai ter a ver com a clínica dele e tudo mais, né? Que vai ser diferente, né? Mas vai ter uma diferença, assim, do trauma, assim como tem uma diferença entre instinto e pulsão, tu vai ter uma diferença entre o trauma de guerra e essa questão do trauma mais metapsicológica. Né? Bem boa questão, Leonardo. Não, eu entendo. É só porque, assim, sei lá, eu acabo me confundindo nesse caso, porque a gente pensa, essas abordagens do Freud, assim, elas parecem muito generalistas, né? Então, por exemplo, vai falar do trauma, esse trauma que é sempre a posteriori, né? Ele acaba confundindo a gente porque, sei lá, na minha leitura, pelo menos, eu acabei vendo isso como se ele estivesse falando de todo tipo de trauma, né? Claro que não. Não. E assim, ele continua sendo um trauma, né, Leonardo? O fato de não ser um trauma real ou dele ser... Ele não deixa de ser traumático, né? Ele não deixa de ser uma experiência que vai ser importante, né? Claro, eu acho que, na verdade, o movimento que ele fez não é o de, vamos dizer assim, usar esse exemplo da criança que vê os pais transando para explicar o caso do trauma de guerra, por exemplo. Ele está querendo dizer, na verdade, que existe um tipo de trauma que é deixado de lado, vamos dizer assim, e que também tem o seu valor constitutivo, vamos dizer assim, né? Sim, claro. Não, e o mais importante, Leonardo, que eu acho que é fundamental para a psicanálise isso, é a ideia da subjetividade. Né? É a ideia da gente achar a gente não passa pelas mesmas experiências. Né? Tipo, se eu sofrer um acidente, tu sofreu um acidente, a gente não sofre o mesmo acidente. Né? E aquela história, o fato de eu ter dor, se eu estou às 3 da manhã morrendo de dor de dente, né? Se alguém chegar para mim assim, tá com dor de dente, mas tem gente morrendo de Covid, isso vai me fazer pensar, mas não vai diminuir a minha dor de dente.
né? A minha dor de dente ela é legítima, eu estou sentindo ela. Né? Então, essa é a questão da singularidade, né? Da gente, isso para o racismo, da questão de racismo, de homofobia e tal, isso é fundamental. Né? Porque a galera topzera aí, né? Os a teoria do mimimi, né? Tipo, tá, isso é frescura, né? Tu chamar o cara de negão, eu posso chamar o cara de negão, não estou sendo racista. Mas, cara, tu tem que ver para o cara que está sendo chamado. Né? Isso pode não ser. Isso, uma vez, um amigo meu que é japonês me contou isso, eu nunca tinha imaginado isso, que o cara sofria racismo sendo japonês. E que ele sentia com isso, sabe? Isso era uma coisa ruim para ele. Então, chamar o cara de japa, entende? Falar um monte de coisa do cara, fazer piadinha de pinto pequeno. Tu acha que é legal, que é humor e tal. Pô, mas para a pessoa é uma merda isso, sabe? Só que é isso, é essa dimensão subjetiva do traumático, né? Claro, claro. E tem uma coisa, eu relaciono isso bastante ao negócio que o Paul Henry vai falar. Eu não lembro agora se ele está citando o Althusser ou se é o Paul Henry mesmo. Ele diz o seguinte, que a psicanálise ela é uma teoria do materialismo das palavras, né? E, sei lá, eu acho isso bem interessante porque sobre esse caso do trauma, é justamente isso, né? De como as palavras, enfim, grosso modo, tem um efeito no real, né? Bah, Leonardo, é muito engraçado. Quando teve no Congressão da POA, aqui, eu e o Zopo, a gente estava junto assistindo a apresentação de trabalho do psicanalista da POA, que é o Adão, e ele apresentou um trabalho justamente sobre o conceito de materialidade. Motorrealismo, né? É o realismo das palavras, que é o materialismo. É o Lacan que fala isso. É o trocadilho, cara, muito, muito legal essa ideia. Porque esse daí é um desenvolvimento em cima do significante como suporte material da linguagem, né? Para poder pensar a psicanálise como materialismo das palavras, né? Claro. Basicamente isso. Olha só, gente, o Fernando lançou ontem, né, tem um livro que é do Roland Chamamá e do Christian Hoffmann, né, que são os lacanianos da antiga, assim, né, que estão os últimos caras que viram o Lacan ainda, né, que estão vivos, eu acho, que o Mustafa Safwan morreu, né, quase 100 anos, e é um livro chamado Trauma na Civilização, né? Aí o Hartmann escreve aqui, e a minha esposa que está estudando Ferenczi e Winnicott agora deu um nó na cabeça dela, né? Porque as noções de trauma aí, elas, os sintomas e tal, vai ser umas coisas bem diferentes, né? A atualidade do tema fala por si. Nós temos hoje no mundo vários sujeitos expostos ao traumatismo, o que pode gerar impossibilidades de representação e de construções de narrativas, que chegam aos consultórios sem um sintoma específico, tomados pelo trauma. O livro aponta para a necessidade de uma clínica que possa fazer a passagem do trauma ao sintoma. A obra pode ser acessada através... Aqui a gente já vai trazendo uma outra formulação, né, gente? Que é uma dimensão do traumático que não chega a passar, né? Não chega nem sequer a virar sintoma. E a questão dos lutos da pandemia, né? A gente estava pensando sobre isso esses dias, né? Que a gente remonta ao primeiro texto que a gente leu, lembra? Sobre a guerra e a morte, né? Então, é dramático isso, né, gente? Eu tô atendendo uma moça que aconteceu, ela mora em outra cidade, e a mãe dela, eu atendi, eu tinha contado desse caso aqui para vocês já no começo do mal-estar, né? E é muito interessante, assim, né? Porque a criatura vem a partir de uma ideia de que a mãe vem para ter... Quer dizer, para mim chegou, né? O encaminhamento a partir de uma ideia de uma mãe que tivesse morrido de Covid, que realmente a pessoa não pôde estar com a família, não pôde ir no enterro. É um horror, né, gente? A pessoa não tem dinheiro para o velório, né? E a gente não ter dinheiro para o velório é uma coisa inacreditável, né? A dimensão disso, né? Subjetiva. E é engraçado que eu já estou atendendo ela, sei lá, umas 4 semanas, 5 semanas, e ela falou muito pouco da mãe. Isso que eu comecei a atendê-la 3 dias depois da morte da mãe. Eu acho que é disso, de certa forma, que o Fernando fala aqui, né?
Tipo, tá, morreu a mãe e tal, mas quando que isso vai efetivamente chegar, né? É claro que E chega, também né, tem dentro. uma resistência, né, também, né, Fábio? Porque é uma resistência de falar sobre isso, né? Sim, Ela não. justamente mas é essa barreira, que é essa resistência, né? Mas é que isso é uma modalidade muito especial, né, Murilo? Porque tu não foi no enterro, entende? Tu não ficou chorando abraçado com teus irmãos, né? Não, tua mãe simplesmente desapareceu, né? E aí como que tu vai trabalhar? Como que tu vai elaborar esse luto, né? O luto de uma morte que tá bem, né? Como era também a história das mães que o filho vai para a guerra, nunca mais voltou, não acharam o corpo, né? Sumiu, não deu notícia, e aí, né, as mães da Praça de Maio, né, e todos os desaparecidos do regime militar também tem um pouco disso, né? Essa Sabe o que me, questão de sabe o que me trauma. ocorreu? Não pode falar, ô Marcelo, eu tô falando muito, pode falar. Não, não, pode falar. Me ocorreu, eu me perguntei aqui agora se esse livro que a gente está lendo não é traumático em si, sabe? Querer apresentar Hum. Moisés como egípcio, sabe? O trauma vindo depois, né? Isso não é traumático em si? Para quem acreditou muito, para quem acreditava muito nisso, pode ser. Isso É. de trauma, assim, eu falo, é muito uma questão de elaboração, né? E aí eu queria falar duas coisas para isso, talvez voltar a conectar de alguma maneira ao texto. Trauma, para mim, é um assunto traumático. Minha esposa também estuda trauma. Ela estuda refugiados, traumas com refugiados e a possibilidade de elaborar essas experiências através da literatura. Tem até um termo em alemão que é para literatura de refúgio, que evidentemente que eu não sei nem Qual que é a pronunciar. formação dela, Marcelo? Ela é psicanalista também, Uhum. psicanalista. Mas, enfim, eu não deixo que ela seja muito ortodoxa, porque como antropólogo eu tenho que ficar doutrinando um pouco também, mas Eu enfim. não deixo. Ele Ai, pensa, Marcelo, não joga. Ô, Eu, Marcelo, não joga contra, Marcelo, joga a favor. Como eu não deixo? não, não. ele não deixa Não, ela não. ser muito ortodoxa e ela manda ele frequentar o nosso grupo aqui, né? Exatamente, é por aí. É por aí. Mas é recíproco, na verdade é por aí mesmo. Enfim, mas quando eu digo isso é porque ela tem uma interface boa com outras áreas, como a literatura também, com antropologia e tal. Então ela não é ortodoxa, mas o centro mesmo, o coração da pesquisa mesmo é com psicanálise, com trauma e literatura. Mas assim, o que eu queria chamar a atenção é para isso, para a questão da elaboração, assim, independente de o que seja, de como se defina trauma, assim, é mais ou menos uma, assim, ferramentas para lidar com isso. E a elaboração é uma dessas ferramentas. E aí o que eu acho que faz voltar ao texto é porque, para o Freud, a religião é uma forma de lidar com questões que são desconfortáveis, como, por exemplo, a nossa incapacidade, a nossa impotência diante da natureza e os problemas de convívio que a gente tem uns com o outro. Quer dizer, de alguma forma, a religião é um discurso para elaborar um desconforto, para elaborar alguns problemas. Nesse texto aqui, ele está falando da religião também como uma construção que nos ajuda a elaborar experiências históricas. Quer dizer, a saída do Egito, a queda do faraó, são experiências que não são da ordem do ontológico, mas são da ordem do histórico, e que também precisam ser elaboradas, e que a religião também faz esse papel. Então, eu acho que tem talvez assim a velocidade das transformações, dos impactos, das mudanças, que impede que elas sejam assimiladas, que não haja tempo para assimilá-las de uma outra forma, que nos obriguem a apelar para ferramentas pré-fabricadas, como por exemplo a religião. Se eu tiver tempo para elaborar o luto, eu consigo lidar com uma perda X. Agora, se isso for muito rápido, e aí traumático é sintoma de ser rápido, ou isso se construir num tempo que é diferente do tempo que eu tenho para elaborar, eu preciso pegar alguma coisa emprestada. Ou eu coloco isso num cantinho escondido numa gaveta, deixo recalcado e espero que um dia vai voltar. Mas se eu não quiser fazer isso, eu pego uma coisa pré-fabricada. E aí a religião é essa coisa pré-fabricada. E aí esse discurso, essas ferramentas, o que é interessante também é que essas ferramentas pré-fabricadas variam muito historicamente. Eu queria contar uma história desde a hora que o Murilo falou do Barroco, que eu estou com uma história na cabeça, que tem morreu um bispo em Ouro Preto, e aí pediram para o Aleijadinho fazer 4 pilares para sustentar
enfim, para sustentar o caixão que ia ficar exposto ali. Então, ele tinha que fazer 4 colunas, assim, que serviriam de pés, como se fossem pés de mesa para sustentar o caixão. E pediram que ele fizesse em formato de leão. O problema é que ele nunca tinha visto um leão. Então, o que ele esculpiu? Um gato com cabeça de macaco. Que o mais próximo que no repertório de imagens que ele tinha, que ele conseguiu associar a descrição que fizeram para ele do que era um leão, era um macaco, um gato com cabeça de macaco. E aí meu ponto é que a gente tem ferramentas, a gente tem a religião ou as religiões, e elas têm formas de nos ajudar a lidar com os problemas. Mas o repertório que a gente tem em cada época é um repertório diferente. Tá? A maneira como a religião do Moisés, do primeiro Moisés, aquele lá do faraó, a maneira como aquilo foi construído servia para lidar com os problemas que foram colocados ali naquele momento. Depois, essa religião sumiu, e aí você passou a usar uma outra, você passou a predominar uma outra, que é a do Jeová vulcânico, ali, porque aquilo dava conta dos problemas daquela época. Tá? E aí depois você retoma por outras questões, retoma a um Moisés. Uma hora você precisa de um Deus que é um Deus guerreiro, outra hora você precisa de um Deus que é um Deus benevolente. Então é uma grande caixa de ferramentas e a gente vai montando o discurso religioso não como uma coisa linear, histórica, evolutiva, mas a gente vai montando como um conjunto de pecinhas ou conjunto de ferramentas que a gente tem naquela época para lidar com os problemas que são daquela época. Então eu vejo o texto do Freud muito interessante, porque embora ele esteja o tempo todo dialogando com uma historiografia factual, ele tem plena consciência de que o que ele está lidando é com uma narrativa cuja construção corresponde a momentos históricos e a uma estrutura psicológica. Assim, existe uma forma de pensar no ser humano que exige que nossas narrativas deem conta de certas questões. Tá? E isso vai ser feito de formas diferentes ao longo do tempo. Então, quando ele evoca a coisa factual, nunca é para confirmar o que ele está dizendo, mas é sempre para nos dizer, veja, poderíamos ter provas materiais disso, mas não temos. O que nós temos são provas não materiais de que as coisas funcionam desta maneira. Entendeu o que eu quero dizer? Excelente, Sim. Marcelo, excelente. E eu acho isso mesmo. Eu até acho que tem uma todo hora que ele fala assim que Moisés teria... Tem uma história muito engraçada, uma hora ele fala ali que Moisés colocou características dele na ideia de Deus. Né? Ele fala, não, tem uma hora que Moisés ali colocou coisa dele no Deus, né? Coisa que era dele mesmo, que ele disse que era de Deus, né? Isso está no vídeo do Porta dos Fundos também. E eu acho assim, muito arrojado, gente, esse texto. Eu acho muito legal essa ideia que ele faz, associando o Akenaton com Moisés, né? Que justamente é uma questão lógica, inclusive, como é que vai surgir o monoteísmo ali, né? Quer dizer, e como vai ser assim, olha, vai ter uma sustentação, essa sustentação de Moisés egípcio é genial, né? Do tipo, tá, ele vai falar dos heróis e tal, mas ao mesmo tempo ele vai falar assim, olha, não, de repente essas seitas monoteístas ali, ele vai aproximando historicamente, né? Na verdade eram coisas distantes historicamente, mas daqui a pouco ele vai aproximando, né? E ele vai chegar assim, não, de repente a dinastia morreu, né? Mas ficaram pequenas seitas, né? E aí ele teria se aproveitado dessa, né? do povo judeu para poder retomar essa questão monoteísta, né? E seguir, né? E ele falou assim, não, e não teria sido sozinho também, né? Ele era um general importante e tal, então ele teria os seus... Não foi assim, vamos lá, galera, né? Bora, judeusada, vamos embora, né? Não tem isso, né? Tinha toda uma estrutura ali que já estava montada, uma estrutura de assimilação, inclusive, né? Que já estava montada. Era um governador, não é? Hã? Ele era um governador, né? O primeiro Moisés. Ele seria filho adotivo do faraó, na lenda dos 10 mandamentos, né? Tipo, ele era filho adotivo do faraó, né? Inclusive, não, sim, mas a história na interpretação bonita do Freud. Sim. Na interpretação do Freud, ele era um governador de uma cidade que ficava nos limites ali na fronteira do Egito, né? Isso. E daí, aí o segundo Moisés é o Moisés aristocrata, né? Aristocrata não, é o Moisés do campesino, né? Que casou com a filha do Jetro. É que a história dos 10 mandamentos junta tudo, né? Então, depois quando Moisés foi exilado,
né? Que quando se descobriu, né, que ele era na verdade judeu, que ele era o Moshe, né? Quando se descobriu isso é que ele foi banido, né? Daí ele encontrou a esposa dele num oásis, né? E a esposa dele era filha do Jetro, que era um grande patriarca, né? Um grande pastor de ovelhas. E aí ele virou genro do Jetro, né? Aí o Freud vai dizer que não, que eram dois Moisés, né? Era um Moisés general egípcio e o Moisés aristocrata mesmo, né? Que era o genro do Jetro, que era um grande patriarca. E tem uma coisa, ô, Fábio, que me chama muita atenção, assim. O primeiro Moisés, o Freud o descreve como um governador, tipo, ou seja, um cara que está numa elite. É um general, Mas né? se a gente olha, se a gente olha, não, tudo bem. Mas se a gente olha assim, em termos bíblicos, ele parece um líder humilde Sim. que sai de lá. Aí o segundo Moisés, que é esse representado como pastor, na Bíblia ele ainda parece humilde, mas pro Freud ele na verdade era um aristocrata. Sim. Era um cara que ele era genro, né? Você falou. Acho que ele, enfim, ele Ele casa casou com a Séfora, né? a Séfora, e assim, tudo isso são censuras, né? Tipo, coisas que pode falar. Murilo, é igual produtor de filme, sabe, que está aí, que entende de cinema, vê se você concorda comigo. Você tem um roteiro, o roteiro tem que causar um determinado tipo de emoção. Aí o sujeito faz um roteiro de um certo jeito, vem o produtor e fala, não, isso não tá bom, o cara tem que ser pobre e ficar rico depois, porque isso aí faz as pessoas se emocionarem, ou o contrário. Então existem enredos diferentes. Num certo enredo, para os judeus, assim, o Moisés tem que ser de um certo tipo para poder virar herói, porque se ele for egípcio, ele não vai virar herói. Então você tem que mudar o roteiro ali, né, de acordo com a conveniência daquele momento. Então eu não sei, o Freud, cara, eu não sei, o Freud está também, é o que eu falei no início, o Freud também está contando uma história para gente. Sim, O claro. Freud também está contando o Moisés dele para dizer o que ele acha, o que ele pensa e o que ele sente. Como o Totem Tabu, né, Marcelo? Como o Totem É, Tabu, a mesma E coisa. é legal Né? você falar em herói, né? Porque você remeteu a uma coisa que a gente quase deixou passar hoje, que é a leitura do Otto Rank, né? Que aparece sim. aí sobre a questão dos heróis, né? Do Quase que a Jung gente deixa. também. É, O Jung está sempre recalcado nesse texto aí. é diferente a leitura Quando do ele Jung, faz né? a associação, desculpa, né? Quando ele faz a associação de Jeová com Júpiter, isso é, olha, né? Mas o que eu acho interessante é ter essa questão da montagem do filme, né? É como o Frank Miller fez no 300 de Esparta, né? Porque quando o Leônidas chuta o emissário no poço, isso aconteceu na guerra anterior, né? Não foi o Leônidas que chutou o emissário no poço, foi outro rei, né? E aí eles juntam tudo na mesma história e tal. Então o Freud vai dizer justamente isso. Olha, tá, daqui a pouco tu junta tudo na mesma história, que realmente a temporalidade dos fatos do êxodo, mas a gente pode contar uma história legal, assim, de ter dois Moisés, né? Fica legal, fica bacana. Em vez de eu pegar assim, aquele... Né? Parece Na verdade, ele fala que são duas famílias, né? São duas famílias, a família do menino antes do Édipo e a família da criança depois do Édipo. Então você tem duas famílias mesmo. Mas É o outra coisa é a caso do subversão do Moisés, mito do herói, mas- né? Que o mas- herói ele vem de família nobre, Uhum. né? E ele é criado por família humilde, né? O herói é o Darth Vader, né? Não, Sim. como é que é? É o Luke Skywalker, né? Ele é o filho lá do Darth Vader, mas ele é criado lá pelos agricultores de Tatooine lá, né? E aí ele acaba se descobrindo. E o Moisés é o contrário, né? A jornada do herói. Mas o Moisés é o Então, contrário, mas ele eu acho que é assim. a observação do que o Murilo traz aí, do Otto, falou assim, vocês quase passaram batidos pelo Otto, né? E eu até li, anotei hoje à tarde, comentei, sinalizei com o Marcelo, que no primeiro ensaio, no início do primeiro ensaio, o Moisés o Egípcio, o Freud formulou, só se a tradução está nos enganando, mas se for essa tradução aqui, tem algo aqui para nos dizer. Em 1909, Otto Rank, na ocasião, ainda sob a minha influência, publicou, por sugestão minha, um livro intitulado O Mito do Nascimento do Herói. Né?
E aí nesse livro, aí tem duas coisas para mim. O primeiro, que tem no livro, o livro tem a linhagem, que mostra aí como é que se dá, né, em outras personagens da cultura, como se dá essa passagem do abandonado, né, da lenda do abandonado, que depois vai se tornar alguém importante, né? E aí, nesse sentido, ele coloca, depois ele vai encadear, ele vai dizer que há um diferencial da lenda do Édipo, porque o Édipo é de família de reis e vai ser adotado por reis. Ele faz uma distinção, mas o que eu acho aqui é que tem já, antes eu já tinha percebido e agora me parece que se confirma nas falas, na conversa que dá, porque eu não li o Totem Tabu, e eu vi que a gente teve hoje um encontro, uma conversa muito entrecruzados, né? Quase que uma leitura comparativa. E se eu entendo lá que está na primeira década, né? Na primeira década do século XIX, né? Século XX, né? 1913, e depois 1937, quer dizer, 20 anos de diferença, parece que o Freud, ao citar esse Otto Rank, ele já está sinalizando duas coisas. Primeiro, eu até brinquei, peço licença aos freudianos, né, mas o narcisismo do Freud é pouco, né? Se essa linguagem está certa aqui, né? Na ocasião, ainda sob minha influência, sugestão minha, publicou um livro. Quer dizer, essa coisa de demarcar, né, o pertencimento, né? Quer dizer, ele vem de mim, né? E aí o ensaio do Otto Rank é genial, porque ele faz esse estudo dessas figuras em várias culturas, né? Ele põe o Ciro ali, né? Tem alguns nomes que eu não conhecia, mas alguns são conhecidos. E estabelece essa linhagem, né? E o Freud ali, então, quer dizer, parece estar dizendo lá, está dizendo assim, ó, lá atrás eu tinha visto a importância desse tema, mas não tinha desenvolvido. Vou tomar aqui agora, né? Vou mostrar esse mecanismo, essa dinâmica do mito, né? Como é que se forma isso, né? Como é que se dá isso, né? Me parece que o Freud consegue muito bem. Eu estou no final do segundo ensaio, não fui para o terceiro ainda. Eu faço que vai ter mais um encontro ainda sobre esse tema para eu poder vir já com a leitura pronta. Mas me parece que o Freud dá conta e muito bem de mostrar essas inversões, né? Algumas recusas de entendimento. E aí sim, eu acho que eu li faz muito tempo alguma coisa, um pouco da psicopatologia da vida cotidiana, e eu acho que aí o debate é do nome próprio, sim. E o Freud vai dizer, o nome próprio não dá conta da gente explicar a figura do Moisés, né? A lenda ali do abandonado não dá conta. Agora, eu não sei o que ele vai dizer no terceiro, né? Eu estou aqui, ainda não saquei na conversa, eu quero ver o que ele vai colocar para isso, né? Era isso. Gente, na próxima semana nós teremos presença ilustre do senhor Abraão Slavutsky, né, que é um psicanalista aqui de Porto Alegre, né? E é muito legal, né? Vamos ler o texto, vamos trazer questões para ele, assim, né? Porque é um cara muito bom, ele publica bastante coisa. O último livro dele é sobre humor, né? E acho legal a gente divulgar aí para a galera, né? Porque eu convidei, então vamos dizer para a galera, ó, último dia, né? Tem convidado e tal, vamos vir aí. É um convidado importante, né? Um cara que saca muito, é um cara das antigas, da psicanálise aqui e tal, né? Que fala, né? E é um judeu também, né? Um psicanalista judeu aqui de Porto Alegre, né? Um cara muito querido, assim, sabe? Muito. Então, semana que vem a gente vai poder debater essa obra com ele. Ele teve um livrinho que ficou best-seller, né? Um da cultura, né? Não lembro mais o título. Todo mundo, né? Todo sim, mundo, agora não me lembro o título, sim, mas tem vários, tem um dele, como é que é? Tem um sobre o riso, que é sobre humor e psicanálise, que é um que virou um clássico também, né? Então, isso vai ser na semana que vem, né? Daí a gente vai fechar o nosso seminário com chave de ouro, assim, né? Da hora. Uma semana o Moisés, na outra o Abraão. Né? O Abrão falando do Moisés. Ele não é Abraão, né? Ele é Abrão. Um amigo meu, Daniel Roisman, que é judeu, falou que tem uma importância isso, né? O nome do irmão do Moisés é Arão. Não vai misturar, né? Arão. Joshua. Até a brincadeira, né, cara? De que ser psicanalista judeu é aquela coisa, assim, né? Tu ganha mais. Tu ganha mais, claro, né?
Tu tem status, né? Tu tá dentro da linhagem, né? Deve ser por isso que os lacanianos não ganham muito, né? Porque ficou na ética católica o negócio. É verdade. É. Foda, negócio de católico só quer saber propaganda. de TCC, meu. Tá louco. A terapia católica cristã, né? Isso que é TCC. Essa daí eu nunca tinha ouvido. É. Ai, gente. Fechamos. Deu para nós, né? Lara, assiste os 10 Mandamentos esse fim de semana. Vou ver. Tem um que é um desenho animado, acho que é da Disney, que é bem legalzinho. E... Eu vou ver na TV Brasil lá. A novela, o filme com o Charlton Heston é o melhor que tem, eu acho. Tem esse último aí com o Christian Bale, que eu não sei como é que é o nome, Moisés, o rei do Egito, o príncipe do Egito. Eu acho que daí traz umas coisas mais moderninhas, entende? Então, vale a pena. E tem um desenho que é como é que é? Um da Disney. Tem o da Disney. Como é que é o nome? Verdade. Não sei, mas é bacaninha, é mais curtinho, assim, porque vai ver os 10 Mandamentos de Charlton Heston lá, tem quase a tua idade o filme, né? De tempo, assim, de filme, né? E tem umas 5 horas, eu acho, de filme. Mas é um clássico, né? É um clássico. Ainda tem os efeitos especiais que funcionam, né? É o Will Brynner no papel de faraó, né? Ô, Fábio, uma semana para entregar as 10 páginas, é isso? Dia 25. É dia 25, rapaz. Tá, beleza. Tá bom. Tinha que estar pronto já. O meu tá pronto já. Eu escrevi 2 páginas até agora. O meu tá pronto e ele tem 14 páginas. Na Zatmatch, eu vou mandar para a revista. Ah, pode. O texto que mandar para aí pode mandar para revista? Olha, o texto é teu, né? Não, eu tô perguntando porque, tipo assim, não seria repetido? Não, para mim não faz diferença. Não. Você não pode publicar repetido, né? Mas... Tá, é que eu achei que vocês iam. Enfim, cara, ficou muito confuso para mim. O texto é teu, a gente vai ler e vai te dar o certificado ou não. Tá bem, beleza. Então o que eu for mandar para revista, eu vou mandar para aí, então. Tu que sabe, isso é contigo, né? Tá bom, beleza. Até 6 de junho a revista, viu? 6 de junho, beleza. Pô, e é justamente o tema do nosso seminário, né? Então, Pois é. Eu já recebi 3 para avaliar agora. Ainda mais isso no fim do semestre. Foda. Gente, eu vou ter que sair aí. Dessa vez eu vou sair de verdade, porque eu sempre falo que eu vou ter que sair e fico até 5 fica aí horas. nos stalkeando, né? Galera, vamos, semana que vem, então, vamos divulgar para o pessoal aí, dizer, incentivar, né, para vir nosso convidado, faz nosso grande encerramento. Tá bem. Né? Se fosse ao vivo, a gente ia fazer uma festa e tudo, com Guaraná, né? Opa! Guaraná, bolo, brigadeiro. Pizza. Enfim, comida kosher. Ou se a gente continuar nesse... Né? Eu juro que até semana que vem eu faço a minha circuncisão, gente. Fechamos então, pessoal. Até semana que vem. Beijo, obrigado, galera. Semana que vem. Vamos botar pilha lá para todo mundo vir, né? Na semana que vem. Tá bom. Vou deixar. Tchau, gente. Tchau.